Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou gravar aqui agora a aulinha 04, tá? Da nossa sequência aí de planilha de quantitativos e custos, beleza? Nessa aula 04 nós vamos fazer o cálculo aqui dos baldrames, dos lastros, dos pilares, vigas e laje, beleza? Bom, como eu sempre digo, produtos, marcas e empresas são citados nessa apresentação apenas como exemplos e fontes de informação. Não são indicação, referência ou preferência do autor. Os sites indicados foram acessados em julho de 2025, caso não informado. Beleza? Nós vamos começar a falar aqui dos baldrames, beleza? Você pode reparar aqui, ó, que nessa primeira fotografia a gente já pode ver aqui que foi feita uma escavação no alinhamento dos baldrames. A gente não vê aqui na foto, mas foi feita uma compactação manual, um apiloamento. Foi lançado o concreto magro. E aqui você está vendo o sistema de formas, os painéis laterais aqui, onde vai ser colocada a armadura para concretagem do baldrames. Beleza? Aqui você pode ver nessa outra foto aqui, as armaduras foram colocadas, né? Já dentro da caixaria, dentro da forma. E nessa outra aqui você pode ver que os baldrames já estão concretados. Beleza? Bom, só um detalhe que eu vou falar aqui, na hora que a gente levantar os quantitativos de baldrame, nós vamos considerar as sobreposições nos encontros desses baldrames. Por exemplo, que esse baldrame aqui, o comprimento dele vai até o final daquele encontro ali. Esse baldrame aqui, ó, você vê aqui pela armadura, ele vai ser considerado como comprimento até o final aqui. Eu vou ter essa sobreposição, beleza? Mesma coisa desse concentrado aqui, essa região da onde vai nascer o pilar aqui, eu vou considerar a sobreposição. Ah, professor, por que você está considerando isso? O principal é o seguinte, a questão da armadura. Você vê nessa figura aqui que eu tenho a armadura desse trecho, ela faz parte desse outro trecho aqui também. Então eu tenho sim uma sobreposição de armadura. E nós vamos considerar, consequentemente, uma sobreposição do volume de concreto também. Aí você pode até me perguntar, ah, professor, e a questão das formas? As formas eu não tenho essa sobreposição, igual você pode ver aqui, tá? Eu vou considerar uma aproximação, que eu vou colocar essa sobreposição para as formas também. Mas aí eu gero um pouco de superdimensionamento, beleza? Eu vou considerar essa aproximação, mas na prática, quando a gente tem um projeto estrutural específico, com os baldrames separados, cada peça separada uma da outra, fica mais fácil da gente desconsiderar a sobreposição da forma, beleza? Então já aviso aqui que eu vou ter essa aproximação. Eu vou voltar nessas observações aí na hora dos cálculos. Vocês vão reparar também, beleza? Pois bem, aqui você vê que nós temos o nosso projeto já com os baldrames lançados, tá? Qualquer dúvida de como foi feito isso, volta lá na aula 1, eu falo da arquitetura, e na aula 02 eu falo aqui da questão do lançamento dos baldrames, beleza? Então você vai ver o seguinte, eu tenho baldrames embaixo de todos os alinhamentos de parede. Onde tem parede eu tenho um baldrame embaixo. Mesmo não tendo parede aqui entre a cozinha e a sala, eu adicionei esse trecho aqui para dividir essa área aqui que estava muito grande. Obviamente, na hora que esse trecho chega aqui, eu não tinha o baldrame. Eu também dei essa continuidade aqui, né? Nesse trechinho aqui para encontrar com esse outro aqui, beleza? E você vê que eu tenho os baldrames também nos limites da varanda e da garagem. E eu tenho esses baldrames aqui dividindo as áreas da garagem, esses dois aqui, e esse trechinho aqui dividindo a área da varanda com a garagem, beleza? Pois bem, aí estão os nossos baldrames. Então agora eu vou começar a levantar os quantitativos. Primeira coisa que eu vou fazer é somar esses comprimentos aqui que você está vendo. Por exemplo, esse número aqui que é o primeiro que aparece, 6,6 metros. Eu peguei ele daqui, aqui está em centímetros, tá? Na planta normalmente a gente usa em centímetros, aqui nos quantitativos eu já estou colocando em metro. Esse 660 aqui, ele indica o quê? 260 mais 340 dá 600. Por que é 660? Porque eu tenho 3 sobreposições, aqui, aqui e aqui. Deu para você perceber? Um outro detalhe que eu vou falar aqui é 540, tá? Se eu somar 360 com 120, dá 480. Mas por que, professor, que esse 480 virou 540? Por causa das sobreposições. Eu tenho mais 20 aqui e 20 aqui.
Aí ele virou 540, beleza? E assim eu fiz todos os somatórios desses comprimentos, que são os números em azul, que você vê aqui que são os horizontais da tela, tá? Os comprimentos horizontais da tela, em azul. E eu tenho o quê? Os comprimentos verticais aqui da tela em verde, tá? Por exemplo, esse valor aqui, 11,30. Você pode reparar que ele coincide com a minha cota total, que é 11,30. Porque ela aqui, a cota total, a gente já tem esses valores do sobreposicionamento, eles já estão embutidos aqui no 11,30, beleza? Então, quando eu somar todos esses comprimentos aqui, eu quero que você faça isso para o seu projeto também. Quando eu somar todos esses comprimentos, no meu caso aqui, eu vou ter 116,5 metros, beleza? Guarda esse número aqui, 116,5 metros. Nós vamos usar bastante no próximo slide aqui. Aqui agora eu vou fazer os cálculos, tá? Você vai ver que eu tenho o seguinte, primeira questão que eu vou calcular é o volume de escavação, tá? O meu baldrame, a seção dele, é 20 centímetros por 40 centímetros, ou seja, 0,2 metros por 0,4 metros. 20 centímetros por 40 centímetros. A seção dele está aqui. Eu vou fazer uma escavação adicional. Por que eu tenho que fazer uma escavação de um volume adicional? Para eu poder encaixar esse sistema de forma que você está vendo aqui na figura. Esse outro sistema de forma aqui, que depois aqui já até recebeu a armadura e tal. Então, estou fazendo uma escavação adicional. E como que nós vamos calcular essa escavação adicional? Da seguinte maneira, eu vou pegar todo o meu comprimento, que é 116,5, vou multiplicar pela seção transversal do baldrame, que é 0,2 vezes 0,4. Vou multiplicar por 1,1, que é aquela questão do 10%, eu não vou abrir mão dele, e vou considerar que vai ser o dobro disso. Por que o dobro? Por causa dessa área excedente aqui, tá? Essa aqui é uma aproximação bem usual, beleza? Então, no momento que eu calculei todo o comprimento pela seção transversal do baldrame, tá? Com 10%, ainda considerei o dobro, deu o quê? 20,6 metros cúbicos. Esse aqui é o meu volume de escavação, beleza? Só fazendo uma observação aqui. Ô professor, se futuramente aqui nessa escavação eu vou construir um baldrame, que ele é de 20 centímetros por 40 centímetros, por que eu estou deixando essa base da escavação com 30 centímetros, que é 0,3 metros? É porque nós vamos colocar uma capa de concreto magro um pouco além da onde a caixaria, da onde a forma vai ser encaixada, beleza? Por causa disso. A nossa área de apilamento vai ser o quê? Todo o meu comprimento, que eu calculei no slide anterior, 116,5, vezes 0,3, que é o quê? A espessura do baldrame de 0,2, mais uma folga de 5 centímetros para um lado e 5 centímetros para o outro. Então, continuando aqui, minha área de apilamento, 116,5 metros, vezes 0,3 metros, vezes 1,1, dá 38,5 metros quadrados. E o volume de concreto magro? 116,5 metros, que é o meu comprimento, vezes 0,3 metros, que é esse 30 centímetros aqui, tá? Como eu disse, eu quero que o meu concreto magro ele esteja 5 centímetros excedendo para um lado e 5 centímetros excedendo para o outro, para facilitar de montar a caixaria em cima dele. Então, meu volume de concreto magro é 116,5 metros, né? Vezes 0,3 metros, que é essa largura, vezes 0,05 metros, que é esses 5 centímetros aqui de altura, tá? Quando eu multiplico por 1,1, eu tenho 1,9 metros cúbicos, né? Eu vou considerar 2 metros cúbicos, porque é o próximo número múltiplo de meio aqui, beleza? A minha área de forma, a gente vai ter todo aquele comprimento, que é 116,5 metros, vezes essa altura lateral aqui, 0,4 metros. Isso aqui eu tenho uma lateral da forma. Se eu fizer vezes 2, eu tenho as duas laterais da forma. Deu para você perceber a geometria da coisa? Aqui eu estou multiplicando por 1,1. Você vê que tem até um asterisco nele aqui. E o meu valor deu 102,5. Ah, professor, o que seria esse asterisco aqui? Como eu já estou considerando a sobreposição, tá? Se eu fosse fazer isso daqui na prática, eu acho até que nem seria necessário acrescentar o 10%, porque a sobreposição, ela já consideraria um excesso, um adicional, um coeficiente de segurança para os baldrames, porque como eu já tinha dito, para a forma, a gente não tem sobreposição, beleza? Fica aqui a observação, tá? Mas eu vou deixar esse valor aqui com 10% adicional, que é 102,5.
Você pode deixar ou não nos seus cálculos, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos todo mundo deixar com 10% aqui, mas você fica sabendo que aqui tem um pouquinho de superdimensionamento, beleza? Volume de concreto. Eu vou calcular esse volume de concreto da seguinte maneira. Todo aquele meu comprimento, que é 116,5 metros, vezes 0,2, vezes 0,4, que é a seção transversal do meu baldrame, vezes 1,1, que é 10,3 metros cúbicos. Eu vou considerar o próximo múltiplo de meio, que é 10,5 metros cúbicos. Ah, professor, e nesse caso aí, eu poderia abrir mão da questão do 10%, já considerando a sobreposição? Não, aqui você pode deixar o 10%, beleza? Para concreto é interessante você deixar os 10%. Por quê? Por dois motivos. Concreto, às vezes a gente deixa um coeficiente até um pouquinho maior e o principal é o que vem agora, tá? Eu vou ter aqui o meu peso de armadura. Eu vou usar para eu calcular meu peso de armadura esse volume de concreto, tá? Que é 10,5 metros cúbicos. Vou multiplicar por 80 quilos de aço por metro cúbico de concreto, beleza? Então, o que acontece? Mesmo que eu não tenha sobreposição do concreto, você vê que o aço aqui, de um baldrame, eu tenho efetivamente a sobreposição dele encontrando com o outro baldrame. Então, ou seja, para que eu tenha efetivamente essa sobreposição aqui do aço, tá? Nós vamos considerar esse valor aqui, já considerando a sobreposição e o acréscimo de 10%, que é o 10,5 metros cúbicos. Então, meu peso de armadura vai ser 840 quilos, beleza? E por último, a gente vai ter o quê? O volume de reaterro. O meu volume de reaterro vai ser todo o meu volume de escavação, que é 20,6 metros cúbicos, menos o volume de concreto, que é 10,3 metros cúbicos. Isso vai dar 10,3 metros cúbicos. Bom, agora aqui nós vamos preencher nossa planilha para baldrames. Escavação manual de vala para viga baldrame, incluindo escavação para colocação de formas, 20,6 metros cúbicos. Apiloamento manual em fundo de vala com soquete, a gente tem 38,5 metros quadrados. Lastro de concreto magro, inclusive transporte, lançamento e adensamento, 2 metros cúbicos. Tá? Armação de bloco, viga baldrame ou sapata, né? Que a gente vai ter aqui, 840 quilos, beleza? A gente vai ter também fabricação, montagem e desmontagem de forma para viga baldrame, a gente vai ter 102,5 metros quadrados. Concretagem de bloco de coroamento e viga baldrames com concreto FCK 30 MPa, a gente vai ter 10,5 metros cúbicos, beleza? E o reaterro manual aplicado e compactado, a gente vai ter 10,3 metros cúbicos, beleza? Até aí tranquilo. Agora eu vou falar um pouco do lastro, tá? Você vê que aqui eu tenho uma fotografia indicando uma compactação com compactador de placa vibratória, né? O famoso sapo mecânico. E essa de baixo aqui você vê que a gente tem uma concretagem de lastro. Nesse caso aqui você vê que tem uma armadura, é um lastro armado. Nós vamos armar o lastro da nossa garagem. Dentro da casa nós não vamos armar, beleza? Nós vamos trabalhar com essas duas opções. Então o que acontece? A gente tem aqui, ó, que eu calculei lá na primeira aula, somando aqui a suíte, closet, os banheiros, salas e por aí vai. Então eu tenho um total de 131,4 metros quadrados, beleza? Se eu pegar isso daí e colocar 10%, 131,4 vezes 1,1 dá 144,6 metros quadrados, beleza? Então você vê aqui, ó, para a questão do lastro, regularização manual e compactação mecanizada de terreno com compactador de placa vibratória, né? Essa questão aqui desse compactador, beleza? A minha área vai ser 144,6 metros quadrados. Agora eu vou fazer a questão da armadura aqui, tá? Eu vou fazer dessa minha armadura que ela vai estar apenas na área da garagem, beleza? Que eu tenho 40,7 metros quadrados. Então o que a gente vai ter? Meu peso de armadura é 40,7 metros quadrados vezes 0,1 metro, que é a espessura do meu lastro. Então, ou seja, se eu multipliquei 40,7 metros quadrados vezes 0,1 metros, eu tenho o meu volume de concreto de lastro apenas ali na garagem, tá? E aqui eu vou considerar uma taxa de 30 kg de aço por metro cúbico de concreto. Só no caso do lastro aqui nós vamos aplicar essa taxa menor, tá? 30 kg de aço por metro cúbico de concreto, só no lastro. Em todos os outros
Todas as outras peças estruturais a gente vai usar aquela de 80 kg de aço por metro cúbico de concreto. O lastro aqui, nesse caso que não é um piso industrial, que a gente não vai ter uma sobrecarga muito grande, nesse caso aqui 30 kg de aço por metro cúbico de concreto nos atende. Então no momento eu vou ter esse peso de armadura aqui com 10%, vai dar 134,3 kg. Beleza? Ele está aqui na nossa planilha. E o volume de concreto para toda a casa, incluindo a garagem que vai ser armada, incluindo todos os outros cômodos que não serão armados, a gente vai ter o quê? 144,6 metros quadrados, ou seja, a área que eu vou aplicar o lastro, vezes 0,1, que é a espessura do lastro, beleza? Isso vai me dar 14,4 metros cúbicos, que eu vou considerar 14,5 metros cúbicos. É o número múltiplo de meio logo acima, beleza? Você pode até me perguntar, professor, nesse volume de concreto aqui, você não considerou multiplicar por 1,1, a questão dos 10% e tal? Sim, eu considerei. Mas porque esse número aqui, 144,6, ele já está embutido o 10% nele. Beleza? Então não precisa embutir o 10% de novo. Essa é uma dúvida muito frequente, ok? Agora que nós vamos falar dos pilares. Eu já tinha lançado na segunda aula a questão dos pilares, são 17 pilares. Eu vou calcular algumas questões aqui para os pilares, beleza? Para a área de forma eu vou ter 17, que é 17 pilares, vezes, aqui entre parênteses a gente tem o perímetro do pilar. O nosso pilar é de 14 centímetros por 40 centímetros, então eu vou ter duas laterais de 0,4 metros, então 0,4 vezes 2, mais duas laterais de 0,14, que é igual a 0,14 vezes 2. Se eu pegar esse perímetro e multiplicar por uma altura, que eu vou precisar da forma efetivamente, vai me dar 2,6 metros essa altura aqui. Então, a minha área de forma vai ser 52,5 metros quadrados, beleza? O volume de concreto a gente vai ter o quê? O número de pilares, que é 17, vezes o volume de apenas um pilar. O volume de um pilar vai ser 0,4 metros, vezes 0,14 metros, vezes 3 metros, vezes 1,1. Isso me dá 3,2 metros cúbicos, que eu vou considerar 3,5 metros cúbicos. Aí você pode me perguntar, professor, na área da forma, você considerou uma altura de pilar 2,6 metros. Por quê? Porque aqui eu estou considerando que a forma ela não vai avançar para a altura da viga. Tá? Então, como eu tenho 40 centímetros de viga, eu tenho aqui o pé direito, que era 3 metros, menos a altura da viga, que é 40 centímetros. Professor, mas então por que aqui no volume de concreto você deixou 3 metros? Eu deixei 3 metros porque aqui é aquela questão da sobreposição. A armadura do pilar vai passar dentro da viga, então eu tenho que considerar isso aí com a questão da armadura, beleza? E para concreto, eu posso ter esse coeficiente um pouco adicional, não tem problema não, beleza? Por último, a gente vai ter aqui o peso de armadura, 3,5 metros cúbicos, né, que é o meu volume de concreto, vezes 80 kg de aço por cada metro cúbico de concreto. Isso me dá 280 kg de aço, beleza? Aqui nós temos as nossas vigas, que eu já tinha lançado lá na segunda aula também. Você pode ver ela toda tracejada aqui. Eu coloco alguns valores para ela aqui naquele mesmo raciocínio dos baldrames, considerando as sobreposições. Você vê aqui que a cota interna é 2,60, aqui a gente tem 3. Aqui eu tenho duas cotas internas de 3,60 por 1,20, mas as sobreposições ficou 5,40 e por aí vai, tá bom? No momento que eu somei isso daqui, eu vou ter a horizontal da tela e a vertical da tela, tá? Obviamente tudo isso está na horizontal, falou, gente? Baldrame, viga. Quando eu falo da tela, é uma referência, tá? Você está assistindo isso numa tela. Eu estou gravando agora numa tela, tá? Eu estou vendo uma vertical da tela, tá bom? É como se fosse o eixo Y do nosso software gráfico, beleza? A horizontal da tela é como se fosse o eixo X do software gráfico, beleza? Então, continuando aqui, eu vou ter todo esse somatório da horizontal da tela, que você vê o nosso aqui em azul, e na vertical da tela, que você vê esses números em verde. O comprimento total das vigas é 80,4 metros. E na hora que eu calculo os quantitativos da viga, eu vou ter, para a área de forma, eu vou ter 80,4 metros vezes 2 vezes 0,4 metros. Por que eu estou colocando 2 vezes 0,4 metros? Uma forma lateral de 0,4 e a outra forma lateral de 0,4. Mais 0,14 metros, que é o quê?
o painel inferior, aquele que vai estar escorado, beleza? Então eu tenho aqui 2 vezes 0,4 são os dois painéis laterais. E esse de 0,14 é o painel inferior, beleza? O volume de concreto vai ser o quê? O meu comprimento que eu calculei no slide anterior, 80,4 metros, vezes, né, a seção transversal da minha viga, que é 0,14 metros vezes 0,4 metros. Com 10% aqui, dá 5 metros cúbicos, beleza? E o peso de armadura vai ser 5 metros cúbicos vezes 80 quilos de aço por cada metro cúbico de concreto, que vai me dar 400 quilos de aço. Bom, a área da laje, eu vou usar esse artifício aqui para calcular. Não sei como você pode calcular aí no seu projeto, mas o meu, que ele não é todo retangular, eu peguei o quê? Essas áreas adicionais aqui, tá? Essas áreas adicionais em vermelho, em verde, em amarelo, em azul, eu coloquei elas aqui para transformar minha área de laje em um retângulo. Esse retângulo aqui, ele é de 11,4 vezes 10,7, beleza? 11,4 vezes 10,7. Eu subtraio essas áreas que eu coloquei aqui. 8,4 metros vezes 1,1 metro, que é em vermelho. 3,2 metros vezes 2 metros, que é em verde. 3,6 metros vezes 1 metro, que é amarelo. 4,2 metros vezes 0,4 metros. Esse tem azul aqui. Então a minha área da laje deu 101,1 metros quadrados. Beleza? Eu creio que a sua não vai dar essa trabalheira toda. Mas como eu já disse em aulas anteriores, eu quis realmente pegar um projeto com algumas complexidades a mais para que eu pudesse abordar as dificuldades que você possa vir encontrar no seu projeto. Beleza? Então essa daqui é a minha área da laje. Na hora que eu lanço aqui na planilha, eu vou ter o quê? Para os pilares, armação 280 kg, ainda nos pilares, forma 52,5 metros quadrados, nos pilares, concreto 3,5 metros cúbicos. Na viga, armadura 400 kg, viga, forma 83,2 metros quadrados, viga, concreto 5 metros cúbicos. E a minha laje eu coloco aqui a área, que eu calculei no slide anterior, que é 101,1 metros quadrados. Beleza? Gente, era isso mesmo, tá? Eu tenho vários detalhes aqui que eu abordei nessa aula que já foram explicados aí em algumas aulas anteriores aqui no meu canal. Quem quiser pode dar uma explorada aí se achar que é útil, beleza? Bom, gente, eu agradeço a sua atenção, muito obrigado, tal, e a gente termina aqui essa nossa aulinha aqui. Um grande abraço aí, valeu!